Então vamos ver o que o Ari Hakadosh nos traz da Parashá de Balak, né? This Parsha contains the famous prophecies of Bilam, which contain many secrets regarding the end of the days and the coming of Mashiach, as Bilam says. Tá? Então, essa Parashá contém as famosas profecias de Bilam, que contém os segredos referentes ao tempo do fim, aos dias do fim, end of the days, né? Que nós usamos a expressão em português, tempos do fim, né? Tá? And the coming of Mashiach, e a vinda de Mashiach. Então, essa semana, hoje nós vamos falar bastante de Mashiach. Tá? As Bilam says in Numbers 24, 14 to 17. Então vamos lá para 24, né, para nós lermos em português. Aqui está em inglês, mas vamos ler em português. Nós temos o texto, vamos ler em português. 24, de 14 a 17. Tá? Vamos lá. Agora, estou retornando para o meu povo. Antes, porém, vem e eu te comunicarei o que esse povo de Israel fará a teu povo nos dias do futuro. Então nós temos Bilam falando para Balak, tá? Ok? Então vamos entender aqui, né? Bilam falando para Balak. Então nós temos Bilam falando para Balak. Então existe um entanglement entre esses dois templates, Bilam e Balak. Nós estamos então formando Amalek, tá? Então aqui nós temos a presença de Amalek, né? Muito bem, vamos continuar, tá? 15. Então pronunciou este oráculo de advertência em forma de poema, o oráculo de Balaão, tá? Filho de Beor, né? Balaão, Bilam, né? Tá? Palavra daquele cujos olhos veem nitidamente, tá? Então a Torá está nos dizendo que Bilam, literalmente, ele viu, quer dizer, não é que ele viu, Hashem mostrou para Bilam os tempos do fim, tá? Mostrou para Bilam os tempos do fim. Nós vamos encontrar, né? Nós vamos encontrar em Mateus 24, nós vamos encontrar também Rabi, né? Falando dos tempos do fim, tá? Palavra daquele que ouve as palavras de Hashem, tá? Então Bilam ouvia literalmente as palavras de Hashem. Onde é que estava Bilam, né? Então Bilam, ele tinha essa conexão, tá? É muito importante vocês entenderem isso. Tem que ser santo. Não tem que ser santo. Tem que ter o verso preparado para receber, tá? Tem que ter o verso preparado. Isso é muito importante do irmão entender, tá? A conexão com o sagrado não tem nada de religião, tá? A conexão com o sagrado, ela é preparatória, tá? Eu me preparo para me conectar com o sagrado, tá? Isso é importante do irmão entender, tá? Daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento da ciência do Altíssimo, tá? Okay? Da ciência. Então, olha o que a Torá traz para nós, né? A conexão com o Criador é científica, tá? O que é ciência? Ciência é aquilo que eu consigo estruturar, fazer a arquitetura de como eu devo construir algo. Isso é a ciência, né? Então, o que Bilam ele possuía? Ele possuía essa ciência da conexão, tá? Esse negócio de ir para a igreja, porque eu pedi a Jesus, ele não fez, então eu peço à mãe porque ele faz. Gente, essa é a grande enganação da humanidade,
Tá? Daquele que contempla a visão que advém do Todo-Poderoso. Então, irmãos, prestem atenção. Se eu me preparo cientificamente para receber Hashem em mim, cientificamente. Como é que eu me preparo cientificamente? Eu rumino para não levar para dentro de mim impurezas. Que ruminação é essa? O que diz a Guemará com relação à libertação do Egito, né? Por que Hashem chegou a um ponto de dizer, não, eu vou levantar uma Mashiach para livrar meu povo do Egito? Porque o povo manteve 3 coisas, só 3 coisas o povo manteve. O povo manteve a língua, a linguagem, o povo manteve as vestimentas, tá? E o povo manteve, não se misturou com os hábitos alimentares do egípcio, né? Tá? Ok. Pelo outro lado, né, nós sabemos que só 20% conseguiu sair, porque o resto estava totalmente entregue à idolatria, tá? Aquela idolatria que tinha no Egito. Então, o que isso quer dizer? Nós temos 3 vestimentas, né? Ou o nosso conjunto de vestimentas é composto de 3 partes: pensamentos, palavras e ações, né? Então, como é que eu me preparo para receber Hashem? Com pensamentos, palavras e ações, tá? Então, quando eu falo para vocês kashrut, né, ser alguém kasher, não é não comer porco, tá? Ok, não comer porco faz parte de uma dieta saudável, né? Tá? Mas a kashrut não é só não comer o presunto. A kashrut é saber fazer a gestão de pensamento. É difícil? É muito difícil. Mas tem técnica. Por exemplo, nesse momento o irmão está ruminando, ele está com bons pensamentos, tá? Okay? O que o irmão fala, né? Quer dizer, para de falar besteira, né? Para de falar mal, né? Para de reclamar. Se o irmão conseguir passar uma semana sem uma reclamação, pô, Baruch Hashem, ele já deu um grande salto à frente, né? Nós estamos vendo que toda essas parashiot, né, desde Shilar, né, ela fala de Lashon Hará, né? Os espias fizeram Lashon Hará, Korah fez Lashon Hará, agora Balak e Bilam estão fazendo Lashon Hará, né? Então, isso é muito importante nós entendermos. Como é que nós recebemos toda essa força? Eu chamo de gabarito, né? Como é que a gente recebe todo esse gabarito para passar pelas tribulações dessa vida? E eu acho muito legal, né, o conceito grego, né? Pedra de tropeço em grego é escândalos, né? Quer dizer, e nós, na língua latina, né, importamos escândalos, né, como uma coisa que a gente se escandaliza, né? Pô, né? Porque é uma pedra de tropeço, né? Tá? Como é que eu consigo fazer isso? Cuidando das minhas vestimentas, do meu pensamento, das minhas palavras e das minhas ações. Isso é uma fórmula muito simples e é científico isso, né? Então, daquele que contempla a visão que advém do Todo-Poderoso. Então, Bilam tinha a visão do Todo-Poderoso. Nós vamos estudar no Shabat as diferenças entre Bilam e Moshe, e nós vamos ver que Bilam era superior a Moshe, tá? Daquele que cai prostrado, mas seus olhos enxergam com clareza. Ou seja, Bilam tinha, né, essa posição de temor e tremor, né? Ele tremia e temia, tá? Ele tremia e temia, ele se agachava, né? Então o que Bilam diz? Eu vejo, mas não agora. Ou seja, é uma profecia, né? Eu avisto, mas não de perto. Ou seja, ele está dizendo que tem um tempo. O que Bilam está dizendo? Bilam está falando aqui, né? Bilam está falando aqui. Onde é que está Bilam, né? Bilam
Tá aqui assim, né? Tá nessa região daqui, né? Tá? Nós vamos estudar melhor hoje isso daqui, né? Mas por hora vocês estão vendo. Bilan está por aqui, né? Tá? Bilan está por aqui. Tá? Então Bilan está vendo, né? O que ele diz aqui? Eu avisto, mas não de perto, porque ele está vendo aqui, ó. Não está perto, né? Não se preocupe, nós vamos botar datas da vinda de Mashiach, tudo hoje, tá? Okay? Um rei com uma estrela poderosa surgirá de Jacó, tá? Então, presta atenção, toda vez que nós falamos de Jacó, nós estamos falando das mulheres, tá? Porque Israel não casou, né? Israel é um nome espiritual, né? Tá? Vamos colocar aqui, né? Vamos colocar aqui. Então, aqui está Jacó, Yaakov, e aqui está Israel, né? E a Sharkel, né? Vocês entenderam? Tá? Então, quando a gente se refere a Yaakov, nós estamos nos referindo a Nefesh e Neshoma, tá? Todos nós temos Neshoma, todos nós temos Nefesh. Aliás, tudo tem Nefesh, né? Tudo tem Nefesh, tudo é natureza, né? A natureza é Elohim e Elohim é Hateva, né? Tá? Vocês entenderam, né? Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que um rei com uma estrela poderosa surgirá de Jacó. Ou seja, nesse mundo daqui. Aqui é Neshoma. É um mundo mais superior. Que mundo está o Neshoma? O Neshoma está em Yetzirah, né? Está em Yetzirah, tá? Aliás, não está em Yetzirah, né? O Neshoma está entre Asiá e Yetzirah. O Neshoma está aqui, né? Vocês se lembram lá do nosso famoso chart, que nos acompanha já há alguns tempos, né? Fez até sucesso lá em Tzfad, né? Então nós estamos falando, né? O quê? Aqui estou eu, né? Aqui está Yaakov, que é Yaakov, né? O Neshoma está aqui no borderline, vocês estão vendo? Tá? No borderline. É essa linha daqui, né? É essa linha que é essa linha daqui, né? Tá? Que é essa linha daqui, tá? Por quê? Porque nós sabemos que 4 são os mundos, né? 1, 2, 3, 4. Mas 8 são os estados. Porque entre Atzilut e Briá tem um estado, né? Tem um estado onde eu estou sendo comprimido, compressed, né? Kaav, né? Eu estou sendo comprimido para sair de um estado de sublimação para um estado de criação, tá? Entre Briá e Yetzirah tem uma outra sala, nós chamamos de Sha'ar, né? Tá? Tem um outro Sha'ar. Que Sha'ar é esse? Nós representamos na nossa... Eu guardei? Não guardei, deixei aqui. Nós representamos por válvulas, vocês se lembram disso? Tá? Nós colocamos válvulas, né? Nós colocamos válvulas, tá? Para passar de um mundo para o outro, eu tenho que dar uma fechada nessa válvula, né? Porque eu tenho que diminuir a velocidade dessa luz no que a gente chama de filtro, né? Eu tenho que diminuir a velocidade dessa consciência divina entrando em mim, né? Nós vimos isso, tá? Okay. Muito bem, tá? Então nós sabemos que nós temos 8 estágios, tá? Mas não temos 4 mundos, tá? Então ele fala, né? Um rei com uma estrela poderosa. Um rei com uma estrela poderosa. Então é um Yaakov, tá? Ele não está aqui fazendo uma projeção espiritual. Ele está falando, ó, nesse mundo vai ocorrer isso, né? Um cetro se levantará dentre os filhos de Israel. O que é um cetro? Um cetro é aquele que indica, é aquele que dá prioridade. Vocês se lembram no livro de Esther, que Achashverosh, né? Ele
aponta o seu cetro para a rainha Esther, né? Ela não se chamava Esther, chamava Hadassah, né? Tá? Hadassah, né? Tá? E ele a chama de Esther, né? De minha estrela. Mas Esther, nós sabemos que Esther é escondido, né? Então, a Hashverosh, ele conseguiu ver a Sheriná em Esther. Isso é extraordinário. Extraordinário, né? Tanto assim que nós sabemos que Ciro, né? Que é o único personagem na Tanar que leva o título de Mashiach, né? É filho dos dois. Por quê? Porque ele enxerga a Sheriná em Esther, né? O livro de Esther é extraordinário, né? É extraordinário. Aliás, é o único livro que ficará depois da vinda de Mashiach, porque Mashiach trará a Torá Aleph, né? Tá? Um cetro se levantará, quer dizer, vai se levantar a direção correta, vai se levantar aquilo que é verdade, né? Vai se levantar a direção que eu tenho que caminhar. O cetro está aqui, ó, tá? O cetro está aqui. Porque hoje como é que tá, né? Hoje está lá, né? Tá todo mundo com a mão para cima, né? Tá olhando para o Papa, olhando para não sei o quê, olhando... Não, isso vai desaparecer. Vai ter um cetro. Nós vamos olhar para uma só direção. Isso é extraordinário de entender, né? Isso é extraordinário. Nós vamos explorar mais isso ao longo da instrução. Ele esmagará as cabeças dos moabitas, tá? Moab, né? Tá? Então, vamos entender o que é Moab, né? Quem foi Moab, né? Neto de Ló, né? Ou filho de Ló, né? Por quê? É o filho, é o incesto, né? É o pai fazendo o filho na filha, né? Ou a filha, né? Querendo fazer filho com o pai, né? Quer dizer, toda essa abominação religiosa que nós temos aí hoje. Sabe o que acontece, irmãos? Vocês veem as coisas, mas vocês não conseguem ainda fazer a extensão disso ao longo da Guemará, obviamente, né? Mas prestem atenção. O que causou o primeiro dilúvio, né? O Malbu, né? Esquece a água. O que causou por parte de Hashem essa primeira destruição, né? Ariot, né? Relações sexuais incestuosas. E o que é dito na Guemará? É dito na Guemará que o homem passou a sentir mais prazer nas relações sexuais homossexuais, tá? Então o homem passou a ter a sentir mais prazer sexual em um outro homem, tá? Então isso é lá com Noa, né? Tá? Ele esmagará a cabeça dos moabitas. Quem são os moabitas? São esses, né? Os moabitas representam todo o Ariot, tudo que é relação sexual incestuosa, porque Moab era filho do pai com a própria filha, né? Aliás, se eu não me engano, aquele namorado da Fátima Bernardes, né, quis passar uma lei de Moab, se eu não me engano, né, permitindo que pai casasse com filha. Se eu não me engano, não passou no Congresso, mas ele fez essa proposta, tá? Aniquilará todos os arrogantes, filhos de Sete. O que são os arrogantes? Os arrogantes é o Erevirav, tá? O Erevirav é o arrogante, tá? Por que o Erevirav é o arrogante? Né? Porque nós sabemos que Balac com Bilam forma Amalek e Balac com Bilam forma Babilônia, Bavel, né? Bavel. Eles eram os arrogantes, né? Por quê? Porque eles estão preocupados com a sua obra e não com aquele que faz a obra, tá? Então, o que diz a Guemará? A Guemará nos mostra, né, que quando um operário caía, ninguém se movimentava com relação à queda daquele operário. Porém, quando uma pedra se desprendia, todos diziam:
olha, nós estamos perdendo uma pedra que tem valor, tá? Esses são os arrogantes, tá? Então, isso é o que Bilam, né? Bilam, ele viu. Bilam viu essa curva na frente dele, tá? Viu essa curva. Então, vocês estão vendo o que Bilam viu, tá? Baruch Hashem por isso, né? Agora vamos para o Zohar, né? A instrução após aqui Balak de Ari Hakadosh está na Gemara Zohar, né? Tá? Foi toda tirada do Gemara Zohar, tá? Então, Zohar, no capítulo 3, na página 212b, elaborates of these words. It is taught that in future the Holy One, blessed be He, will rebuild Jerusalem and reveal one firm star. Então, é dito que o Kadosh Baruch Hu, né, no futuro, reconstruirá Jerusalém. Vamos entender isso daqui, tá? Quem é que está dito, quem é que o Zohar está dizendo que vai construir, né? Ele não está dizendo que Shlomo, um outro Davi, um outro Yaakov vai construir. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que The Holy One, o próprio Hashem, né, o Kadosh Baruch Hu, irá reconstruir Jerusalém. Ou seja, o que significa isso? Aí nós temos que saber entender, né, fazer o drash correto a nível sódio do Zohar, né? Ele está dizendo que o Kadosh Baruch Hu vai construir um Beit HaMikdash, tá? Ok. As mãos de Kadosh Baruch Hu. Não tem mão, mas tudo bem, tá? Então, o que nós sabemos, né? Nós sabemos que tudo já foi criado. Então, esse Jerusalém aqui já existe. Já existe aonde? Já existe aqui, ó. Já existe aqui. Ele já existe, que é o que a gente chama, né? Porque nós somos Boni Hassulam, né? Nós somos construtores de escada, né? Tá? Já existe no que nós chamamos de estado de Mashiach, tá? Então, o que o Zohar está nos dizendo? O Zohar está nos dizendo que Hashem irá fisicalizar o Beit HaMikdash que já está pronto no Shamayim. Isso é um entendimento superior, Rabi. Então eu agora entendo. Então eu agora começo a entender o livro de Apocalipse, né? Tá? Que diz que o templo vai descer, a Nova Jerusalém vai descer. Então agora começo a entender. Vocês entenderam? É claro, né, que lá no Apocalipse, né, dos 404 versículos, 273, eles são extraídos da Tanar, né? Principalmente, obviamente, da própria Torá, né? Tá? Mas então metade do Apocalipse foi extraído da Torá. Muito bem, tá? Nós sabemos disso aí, tá? Todo mundo sabe disso, tá? Então, nós agora começamos a entender, porque aqui está o Zohar falando, né? O que é o Zohar? O Zohar está aqui, vocês estão vendo? Olha o Zohar aqui. Olha só a importância do estudo do Zohar, tá? Então, o que é dito então no Zohar? Que o Kadosh Baruch Hu vai construir. Não, o Kadosh Baruch Hu já construiu tudo. Então, Jerusalém, que está no Shamayim, vai descer. E aí vai ser um fenômeno extraordinário, né? Porque na hora que essa teofania ocorrer, todo mundo vai o quê? Vai se virar para aqueles que estudam como nós estudamos. Ok, Jerusalém, and reveal a firm star, one firm star. Vai revelar uma estrela. Que estrela é essa? Aí é que está. Essa estrela não é um homem, tá? Essa estrela é
Arão Habrit, né? Arão Habrit, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança será revelada. Por quê? Porque dentro da Arca da Aliança estão as primeiras Luhot. As primeiras Luhot, ela tem engraved, Hukut nela, né? Ela tem o quê? Ela tem a Shekhinah, tá? Então, a Arca da Aliança vai aparecer novamente, tá? Okay? Glowing, quer dizer, brilhando, né? Glowing, brilhando, né? With 70 pillars, 70 pilares de fogo, and 70 sparks flashing from it in the middle of the firmament, tá? Então, vai iluminar todo o firmamento. Ou seja, o que o Zohar está nos dizendo? Isso aqui é Zohar, né? Isso aqui é Zohar, volume 3, aqui na página 212b. Então, o que o Zohar está nos dizendo? Que o modo como nós vamos enxergar as coisas vai mudar. Então, o homem, ele está... você viu James Webb, o que ele mostrou, a gente não sabia que existia, né? Irmão, tudo aquilo que o James Webb está mostrando não tem valor nenhum. Tem valor nenhum, tá? Aquilo ali nada mais é imagem especulativa no meio daquilo que nós não conhecemos, tá? Nós vamos só começar a conhecer nos tempos do fim, tá? Sparks flashing from it in the middle of firmament, quer dizer, o firmamento, né, ele vai ficar iluminado. Ele vai ficar verdadeiramente iluminado. And they will reign over the 70 other stars. And they will glow and burn for 70 days. Tá? Então, essa teofania da Aharon Habrit, né, da Arca da Aliança, ela vai iluminar as 7 estrelas, né? As 7 estrelas. Tá? Aí não são as estrelas que estão no céu, né? Vão iluminar as 7 estrelas. Quais são as nossas estrelas? Irmãos, quais são as nossas estrelas? Vamos procurar aqui as nossas estrelas. Tá? Olha as nossas estrelas aqui, ó. Tá? Vamos lá contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como é que o homem está hoje? Hoje o homem está assim, ó, sem luz. O homem está Vav Nun, não tem luz, não tem luz. O homem está totalmente sem luz. Nós ainda temos uma lamparina, tá? É legal isso daí, né? O nosso carral, ele tem uma lamparinazinha, tá? Então, como é que o Rabino abriu hoje? O Rabino abriu hoje falando o quê? Irmãos, tem um instituto aí, né, que faz um monte de levantamento, né? Existem 50,5 milhões de judeus no mundo. Somente 15 milhões mostrou ter conhecimento do que é sobre a Torá e vão esporadicamente, né, assim vamos dizer, né, não são seguidores ferrenhos, né, vão à sinagoga. Tá? Agora, em Israel, existe 1,5 milhão de judeuzinhos de plantão que estão na escola primária. Tem 1,5 milhão de judeuzinhos em escola primária em Israel, que não tem nenhuma instrução religiosa. Tá? Então, hoje o Rabino Mendel, ele decretou o fim da cultura judaica. Tá? Então, Balak e Bilam não conseguiram lá, mas estão conseguindo agora, porque Amaleque vive, né? Amaleque está vivo. Tá? Então, o que diz Deuteronômio 25:19? Ó, tem que acabar com essa, né, com Amaleque de sobre a terra, né? É muito importante vocês entenderem isso, né? Tá? Porque a Paraxá nos traz essa ligação. Ó, eu não posso amaldiçoar aquilo